Olá, queridos irmãos da Casa Espírita Irmão Clarencio. Meu nome é Rosângela, sou trabalhadora da casa. Estamos aqui mais uma vez para fazer um trabalho de apresentação, de reflexão acerca do livro dos Espíritos. É com muita alegria esse reencontro de todos estarmos aqui juntos nessa ocasião tão querida, né? Dia 18 de abril. E para iniciar as nossas reflexões acerca do livro Luz, eu trouxe uma mensagem do livro Florações Evangélicas, né? De Divaldo, nosso médium baiano, pela sua psicografia, e o espírito que dá essa mensagem é a nossa querida Joana de Ângeles. Então, é a mensagem número 1. E vamos lá. Semeador de luz, esparze os raios de luz que espocam na tua alma, junto ao solo dos corações, enquanto medram soberanas sombras e imprecações. Malgrado estejam feridas tuas mãos pelo cajado das lutas cotidianas, não seja isso empecilho para o mister da sementeira. Pelo contrário, permite que as gotas de suor da face cansada e as bagas sanguinolentas caindo na terra das almas se transformem na umidade generosa que desenvolve o embrião a dormir no casoulo do amor latente em todos. Utilizando o tempo com propriedade, por reconhecerem que a hora da semeação passa breve e é necessário aproveitar o momento azado, não se rebelam, nem se recalcitram, insistindo e perseverando com otimismo. Semeador da luz, não temas a treva, nem a discórdia, a precipitação ou a preguiça. Muitos se dizem cansados no campo, outros se afirmam desiludidos. Vários desejam renovar emoções, caracterizando-se por inusitada saturação. Alguns simplesmente deserdaram, e onde medravam as primeiras raízes da erva danina que triunfa e a desolação governa. Prossegue tu, porém, insistentemente, mesmo que te suponhas abandonado e a sós. Semeia, pois, a luz da esperança, ainda e sempre. Que se te depare oportunidade feliz. Um dia, um homem sublime abandonou por um pouco um jardim de estrelas para depositar nas criaturas da terra gemas de refulgente esperança em torno do seu reino de amor. Ímpios e caídos, hipócritas e pecadores, nobres e plebeus, gente simples e prepotentes, receberam sua dádiva e fizeram que mergulhassem na terra das suas vidas os raios da sua luz, transformando-se em sóis de bênçãos que desde então clareia os destinos da terra. E ele mesmo, quando foi desdenhado numa cruz, fulgurou no excelente
numa excelente madrugada, continuando a semear a luz da imortalidade na mente e no coração dos que jaziam na sombra da saudade e do medo. É essa belíssima página de Joana para que possamos nos sensibilizar e passarmos a nossa prece, ao nosso recolhimento com a permissão e em nome de Jesus. Aqui, queridos irmãos, reunidos, em nome de Jesus, que possamos com essa súplica ao seu coração, rodeados, amparados por esses espíritos que nos acolhem com tanta devoção, amigos da casa espírita, trabalhadores, mentores espirituais da casa de Clarencio e os mentores de cada um de nós, nos acolhendo, nos dando essa oportunidade para a reflexão e esse contato maravilhoso com o Cristo, com o seu Evangelho, com as luzes da doutrina espírita que vem nos dar direção, nos dando um norte para os nossos espíritos que caminham nessas sombras da terra, mas pela uma necessidade evolutiva, aqui estamos, Jesus, a te pedir o teu amparo, a te pedir, Senhor, a tua proteção. E assim, Mestre Jesus, que possamos nesse momento receber essas bênçãos para que possamos do nosso coração, com o nosso discernimento, ser banhado dessa tua luz, desses teus ensinamentos. Fique conosco, Jesus, agora e hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, queridos irmãos, é muito bom estarmos aqui sendo instrumento dessa espiritualidade que, irmanados, nós vamos traçar o caminho evolutivo da nossa vida em várias etapas que estão designadas, catalogadas na obra de luz, o Livro dos Espíritos. Lá na Europa, naquele momento de luz que se fazia, o esplendor da terra em Paris, quantas mentes, quantos espíritos foram reunidos para que essa obra, nascida no plano espiritual, fosse materializada aqui na terra. E eis que ela vem através de um mestre do bom senso encarnado. Allan Kardec nos traz aquilo que já existia no mundo desde que o mundo é mundo. Aquele conhecimento trazido do plano invisível, quando ele coloca na obra, catalogado pelos espíritos superiores, que diziam que existiam duas esferas de mundo, o mundo visível e o mundo invisível. Então esse livro chega para nós, reunindo todos os conhecimentos que estavam esparçados sobre a face do globo terrestre, de longa data, desde a antiguidade. Nós temos conhecimento que as manifestações dos espíritos, as comunicações, é de épocas muito remotas. E Kardec, no dia 18 de abril
de 1857, ele traz à luz do mundo toda a trajetória do Espírito, inaugurando uma nova era na Terra, a era do Espírito. Porque nós éramos pessoas, corpo, mas não tínhamos ideia do que animava esse corpo. Era o quê? Era uma assombração? Era uma alma penada? Não. Era somente os homens que aqui já viveram. E muitas das vezes retornam. Mas Kardec colocou isso. Ele levantou o véu que estava encobrindo. Então hoje nós nos deparamos e vamos trilhar neste caminho essa jornada. Quando ele pergunta para os espíritos superiores, na pergunta número 1, que é Deus? E ele traz para nós um conhecimento novo da concepção do que seja Deus, o único, o soberano, o absolutamente incriado. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Aí começa a nossa trajetória. Então nós fomos criados por um Criador supremo. E aí nós vamos andando, caminhando dentro desse livro, e ele diz lá que fomos criados simples e ignorante para um propósito. E cada um de nós temos uma circunstância, experiências adquiridas pelas vidas sucessivas. E aí ele traz uma lei natural, aí ele fala da reencarnação, que a reencarnação ela é um objetivo natural do espírito, porque através desse mecanismo que o espírito vai adquirindo a sua madureza, ele vai trazendo para si o conhecimento que jaz latente na sua consciência, que é as leis morais de Deus. E Kardec pergunta, aonde está escrito as leis de Deus? Na consciência do homem, na consciência do espírito. Então ele vai vindo por essas vidas sucessivas e traz para nós o conhecimento da pluralidade das existências. Então nós aqui temos uma vida, fomos criados e vamos caminhando até nos dar conta de que a nossa noção de futuro, pela nossa lembrança inconsciente da vida futura, que está nos nossos subconscientes, porque quando viemos de lá para cá, trazemos essa marca dentro de nós. Então, ele vai falando para nós dessa pergunta que ele coloca para nós aqui, na pergunta 779. O homem aura em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas o produto de um ensinamento? Aí os espíritos respondem, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Por que naturalmente? Porque o homem está submetido às leis morais. Ele está submetido à lei do progresso. Então ele vem naturalmente nessa lei, pelas existências que vai dando através das reencarnações, e os espíritos respondem ainda, nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo,
é da mesma maneira. Então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através de outra lei moral, a lei da sociedade. E aí, queridos irmãos, nós vamos adquirindo essa bagagem. Veja que a nossa trajetória espiritual, ela está toda traçada no livro dos Espíritos. Esse livro é nossa trajetória, é a nossa história de vida, porque nós vamos chegar à perfeição. Nós vamos voltar à casa do Pai, de lá de onde saímos. Então, nós vamos caminhando dentro dessa lei do progresso. Mas para nós entendermos essa lei do progresso dentro de uma situação razoável, na pergunta 959, Kardec pergunta: de onde se origina para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Antes de reencarnar, como nós comentamos, o espírito conhecia todas essas coisas. E é natural que nós assim ficamos no esquecimento para que o recomeço não atrapalhe a nova jornada. E assim nós vamos avançando cada reencarnação, trabalhando na família, com os filhos. Nós não damos conta, mas nós estamos numa trajetória evolutiva. E aí, dentro desta obra, ele coloca para nós que nós tenhamos que ter um guia e modelo para que a nossa caminhada se faça mais rápido, se faça sem muitas dores, se faça de forma mais entendida, esclarecida. Então ele traz para nós a pergunta 625. Qual o espírito que nós podemos guiar? Que poderá ser o nosso guia e modelo? Então os espíritos superiores colocam Jesus. Vedes Jesus. E aí nós temos que nos lançar a mão da obra trazida pelos ensinos de Jesus, que traduz em si o quê? Na obra da moral, daquele homem que será o homem do futuro, daquele homem que terá o reino de Deus dentro de si. Por quê? Porque ele comungou as palavras de Jesus, que eram as palavras de testemunho da verdade. Porque quando Pilatos pergunta a Jesus assim, em João 18:33, logo tu és rei? Jesus responde: tu dizes, sou rei, nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Que verdade? Essa verdade é essa moral que nós teremos e temos que caminhar com ela. E no livro dos Espíritos, nós temos dentro de uma pergunta essa possibilidade dessa caminhada. Os caracteres do homem de bem. Então Kardec coloca num comentário: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza. Então ele traça aqui a condição para que para que todos nós, espíritos inferiores, saímos um pouco para alcançar a nossa elevação, não mais evolução,
nossa elevação moral quando nós estamos aqui com essa prática. Que prática? Porque aqui, com essa prática, nós vamos estar ouvindo as palavras eternas, o testemunho da verdade. E a verdade é essa moral do Cristo. É essa que nós temos que ouvir e sentir. Que justiça seria essa? Que justiça seria essa? E Kardec, então, faz um breve comentário dentro da pergunta 917. Ele diz assim: a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Olha só, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar-se os caracteres como se conhece a arte de se manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se endireitam as plantas jovens. Então, a necessidade de nós debruçarmos para nos endireitarmos a nossa caracteres dentro da moral do Cristo, que é a verdadeira educação, porque ela vai desenvolver e elevar o espírito para o progresso da moralidade, não mais somente da inteligência. É essa trajetória que nós vamos alcançar a chegar à vida futura, como espíritos perfeitos. Então, somos criados, somos elementos do universo, somos espíritos, nós atingimos a reencarnação, temos o livre-arbítrio, estamos submetidos pela lei de causa e efeito, como Kardec coloca para nós, e aí nós vamos caminhando para chegarmos a ser espíritos educados, traduzindo, educados, evangelizados, tendo dentro da nossa vida a justiça plena, o amor pleno e a caridade plena. A caridade em todos os atos, pela palavra, pelo olhar. A justiça plena, não tenho mais preconceito. Vai-se o ódio, vai-se o orgulho, vai-se o egoísmo, vai-se as chagas. Mas para isso, como os Espíritos nos dizem, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, queridos irmãos, à nossa frente está o caminho, a nossa estrada. E é com essa trajetória que eu quis homenagear o Mestre de León. E ainda com esse soneto, quando neste belíssimo livro, Antologia dos Imortais, pela psicografia de Cândido Xavier e Valdo Vieira, um soneto de Castro Alves, que ele diz: mas o espaço se descerra, Jesus, no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis a iluminar o porvir, de polo a polo na terra, flamejam etéreas lâmpadas, mensagem brotam das campas, ao toque de ressurgir. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura, da razão à luz, a do bem, o espírito de verdade, semeia divina messe, o evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzes, preces, chovem palmas, hosanas,
aqui e ali. Consciências dantes presas rompem torva cidadela, pastor guiando a procela, Jesus conclama servir. E essa liberdade e essa liberação que nós podemos ter com a liberdade espiritual, que essa doutrina nos liberta do nosso orgulho, da nossa inferioridade, com nossos estudos, com o nosso trabalho de servir no bem. E hoje, queridos irmãos, quando o mundo se aproxima de uma situação em que nós estamos subjugados à lei de conservação, queremos nos conservar, queremos nos ficar com a nossa saúde, mas precisamos usar já a nossa razão em favor da nossa fé raciocinada, pelos conhecimentos e luzes que nós já possuímos espíritas. Então vamos contribuir de alguma forma para as aflições que rodeiam a todos nós. É nesse momento em que estamos aflitos, porque somos irmãos. A dor do outro é a nossa. Todos somos iguais dentro da nossa fragilidade humana e ainda da nossa moralidade, que ainda não conseguimos alcançar. Então, neste momento, irmanados por este pensamento de união e de fraternidade, eu rogo a todos nós que um pensamento se eleve ao alto, a Deus, a Jesus, a misericórdia, ao apoio, ao amparo de todos nós nesse momento de aflição. Mas não esquecemos da nossa pluralidade da existência e que nós estejamos subjugados à vontade de Deus e que o nosso coração possa receber aquilo que é nos devido, pelo nosso merecimento, pelo nosso amor, mas que tenhamos, Jesus, a gratidão pelo teu amor incondicional por todos nós. Que assim seja, queridos irmãos, da família do Centro Espírita, irmão Clarencio. Muita paz a todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.